tá? Vou dar um trabalho um pouco mais cabeça, vamos dizer assim, tá? Um pouco mais inteligente, em vez de um negócio um pouco mais repetitivo. Trabalhoso, toda atividade prática de trabalho tem que ser. Eu já dei nota, só que eu ainda não digitei no site. Eu vou tentar fazer isso hoje à tarde, tá? Meu prazo é hoje à tarde, se não me engano. Não sei nem qual é o prazo do sexto, mas eu já separei hoje à tarde para isso. E é uma questão de digitar, tal. Já passei para um Excel meu que eu deixo de backup, né? Você sabe o que é backup, né, gente? Backup é quando vocês têm o dado pelo menos 2 vezes. Se você pega um dado e joga num pendrive e arranca ele do computador ou do celular, você só tem ele uma vez, você não tem backup, tá? Então eu estou fazendo um backup das notas, eu já tenho esse backup quase. Acho que falta uma outra nota para digitar. Então eu deixo a nota de vocês também comigo, tá? Para a gente ter controle. Até porque se algum aluno questionar lá no Classroom, minha nota lá, você deu tal nota, mas não concordo com a minha nota, eu tenho registro das coisas, entendeu? Na minha planilha do Excel tem informações sobre a participação do aluno, tudo. E é até isso que a gente leva em consideração também. Se o aluno virar e falar assim, eu quero outra prova, vou falar assim, mas peraí, você participou? Você tirou dúvida? Se o aluno fala, não, eu tirei dúvida, eu vou dar outra prova tranquilo. O trabalho de dar outra prova é o de menos, quando o aluno está interessado, tá? Então, essa é a ideia, assim, tipo, vocês têm que entender que se vocês estão afim, se vocês se dedicam, a avaliação, ela é só a parte que a gente falou, isso aqui eu já sei, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar com a correção da prova. A correção da prova ela é um pouco enfadonha, né? É um pouco xaropinha de fazer, mas tem alunos que pediram isso. Vamos dizer que é um protocolo que a gente está seguindo. Outra vez é outra coisa. Se vocês acharem que não precisa, vocês podem, tipo, da próxima vez, eu já preparei essa aula com isso, né? Mas aí, o próximo trimestre, vocês já falam antes. Vê lá no cronograma, vai ter correção de prova. Sem saberem que vai ter prova, vai ter correção, tá? Porque é o padrão agora, foi pedido. Mas fala, informática a gente não quer correção de prova. Só me pedir, a gente pula essa parte e vai direto. Hoje, como já estava no cronograma, a gente vai fazer. Vou tentar fazer bem rápido, tá? Porque tem bastante coisa que fala de site e vocês foram bem, tá? Então, vamos lá. Mas a mesma coisa serve se eu estiver indo rápido demais, tá? Se alguém achar que... Vamos lá. Aqui está a prova, todo mundo está vendo? Tudo certo? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Essa é a prova de vocês, tá? Aqui é a quantidade de questões, quanto valia cada questão, o tema dela, né? Então, o tema foi bem em cima do que a gente falou, mas não quer dizer que a gente não trabalhou outros conceitos. Uma dica que eu dei para quem tem muita facilidade com informática, quem está achando muito fácil, é aproveitar as alternativas que a gente colocou para estudar conteúdos relacionados, tá? Como faz isso? Como a gente fez no simulado. Eu ensinei vocês a fazer. A gente vai fazer mais ou menos aqui agora. Que seria testar o que é as alternativas erradas também, né? Vamos lá. Então, questão 1. Um processador de texto. Então, a alternativa certa, ela permite dar entrada, edição, formatação e saída de texto. Às vezes, aqui, a pegadinha seria a terminologia, né? Eu ensinei o que é entrada e saída, mas às vezes você não lembra de um termo que usa muito, né? Mas tudo bem. Como que faz essas questões de múltipla escolha? Você deixa ali e fala assim, ó, a C é provável. Tá? Quando é prova papel, eu faço uma bolinha. Mas ainda não marquei no meu gabarito, entendeu? Só fiz ali com um lápis. Tá, vamos olhar as outras. Processador de texto. Permite destruir texto como moedor de carne, mas texto. O termo processador, ela não é no sentido de processar como comida, né? Ou no sentido de que ele vai percorrer, tá? O texto. Que você vai trabalhar ele de uma forma completa.
Então, essa A não está certa. Manipula arquivos de áudio e vídeo. Bom, processador de texto não faz isso, né? Tá? Quem faz isso é os outros softwares que a gente mexeu. Então, normalmente, a gente pode se confundir com o que cada programa faz, mas a gente vai trabalhar numa outra questão, essa questão de abrir com o software certo. Então, eu mostro melhor isso mais à frente. Permite dar entrada, edição, formatação, é o que está certo. Você está lá meio que moscando. Permite formatar o computador. Para você formatar o computador, você usa o programa de instalação do Windows. Então, não é o processador que faz isso. Então, por eliminação, mesmo que você tenha achado os termos engraçados aqui, não tinha certeza, é a C. 2. A maior parte dos processadores de texto tem a função de verificação ortográfica gramatical. Uma de suas funções, dessa função de ortográfica gramatical, é corrigir quando uma palavra foi digitada incorretamente. Tá, acho que é isso. Isso seria o que é a verificação da digitação, né? Da verificação ortográfica, como se tivesse escrito errado. Mas ainda não lembro se é bem isso. Verifica se o texto é uma cópia de outro texto. Ó, existem softwares que fazem isso. Lembra que eu falei que, se você tem muita facilidade, usa as alternativas erradas para dar uma olhada no que são esses softwares. Tá? E, claro, se você for fazer plágio de um texto de alguém, não se esquece que muitos professores vão poder usar essa ferramenta hoje em dia, tá? De verificar se está sendo plágio. E aí ele mostra qual é o site que a pessoa está chupinhando aquilo e fica difícil do aluno contra-argumentar, né? Tá? Então não façam cópias, nunca. Leiam e traduzam para suas palavras as coisas que vocês vão pôr no trabalho. Isso que é a pesquisa de verdade, né? Confere se o texto tem rimas. Isso é um software que não é tão difícil de fazer, tá? Mas não tem integrado nos processadores de texto. Talvez até exista algum complemento, uma extensão, um add-on, mas não tem no processador de texto, não tem isso, tá? A mesma coisa a parte de se é um poema ou é narrativo. É difícil de fazer, mas é possível fazer um software que confere se é um poema, principalmente se forem poemas com estruturas, como é que fala? Tem 10 sílabas, ele é decassílabo, eles são poemas de tamanhos iguais e tal. Se são poemas mais livres, é um pouco mais difícil. Mas também dá para saber quando é poema. O poema tem aquelas estruturas de linhas. Mas isso existe no processador de texto como padrão? Tá lá, é uma verificação ortográfica? Não. Tá? Então, o gabarito é A. 3. Muitos softwares, incluindo os de edição de texto e planilha, têm a opção de um botão chamado desfazer. Aqui está esse botão, em inglês seria undo, e o refazer, redo. A função desses botões de editor de texto é, respectivamente, tira do texto a última ação feita, recoloca essa última ação. Beleza. Parece que é isso. Não importa o que você fez. Professor, pode anotar nossas respostas durante a prova para não esquecer? Não entendi bem a pergunta, mas eu dei uma olhada prova por prova do pessoal para ver qual foi que o pessoal errou mais, tá? Tem muito a ver com esse lance do português, sempre tem essas questões de alternativa. Eu estou fazendo a correção mais para você. Se você errou, ótimo, não tem problema, tá? É até bom se você errou, porque aí você vem aqui, vê o que você errou e consolida. Não leve isso, porque ninguém tirou nota baixa, tá? No máximo um errinho ou outro. E aí você aproveita para conferir. Depois que eu passar as notas, também aproveita para conferir no site, a nota vai ter saído lá. Então você vai ter o gabarito na mão e... Ô, professor, Diga. eu acho que ela quis dizer se a gente pode, durante a prova, anotar nossas respostas para depois corrigir. Deve, é uma boa, né? Porque agora vocês não têm ela. Mas eu acho que sim, porque a prova é livre, vocês fazem ela no computador. E assim, eu sou contra você proibir o aluno de usar rascunho, principalmente na idade de vocês.
Se é um vestibular, é outra história, lá na frente, lá que o cara pode usar isso para cometer uma fraude. Agora, se você pode usar rascunho, você pode anotar as suas respostas também, né? Entendeu? Porque aí você vai ter na mão ali o que foi. Até porque o rascunho, ele pode, inclusive, nessa hora, tá? Eu acho que eu não falei isso, mas é livre para interromper qualquer hora aí, complementar com coisas. Tipo, ó, professor, você colocou esse, eu quase marquei por causa disso. Ah, professor, eu não sabia o que era isso, mas depois eu fui pesquisar. Então, sim, pode anotar certas, as erradas, tá? Não tem problema nenhum na minha visão. Pelo menos na minha prova, é até bom, né? Tem esse lado de você trabalhar. Pô, qual é o software, então? Eu fiquei com dúvida se era o software de vídeo, se o Word abria vídeo. Vou anotar aqui. Será que o Word abre vídeo? Será que o Google Documentos abre vídeo? Você tenta abrir, vai dar um erro. Ah, opa. Tá? Ah, não tem problema nenhum. Ter errado é bobagem. Ainda mais por conta disso, né? Tá? E não se preocupe, eu não levo para o lado pessoal nenhuma coisa que você errou. Na verdade, eu olhei para ver se alguém tinha errado muitas. Pô, será que a sala toda errou essa questão? Então, acho que eu formulei mal ela, entendeu? Ou o pessoal está com dificuldade nesse conteúdo aqui. Talvez seja bom rever. Mas não teve muito isso na sala de vocês, tá? Onde eu estava mesmo? Ah, eu estava lendo as questões do 3. B, não importa. Não, na sala de vocês, não. Na verdade, não. Foi bem distribuído e muita gente tirou nota muito boa. Um ou outro errou uma coisa pontual. Provavelmente o que eu tirei a conclusão é que foi um pouco de afobação na hora de ler, tá? Essa aqui mesmo podia acontecer isso, ó. A B, não importa o que você fez, desfazer apaga todo o seu texto. Aconteceu comigo já, do desfazer apagar todo o meu texto, porque a última ação que eu tinha feito era ter apagado, eu tinha dado o redo, ou refazer, meu texto tinha voltado, quando eu fui clicar no desfazer, ele apagou de novo. Mas, quer dizer, importa qual foi a última ação que você fez. Ele só apaga todo o seu texto se você tinha feito essa ação, tá? E repor todo o seu texto. Então, só se você tinha feito essa ação. Então, o refazer e o desfazer importa o que você fez. Esse botão serve para colocar e tirar a imagem do texto. Não, quem faz isso é o inserir imagem, insert image. Então, não. Tá? Ele pode colocar e tirar uma imagem se essa foi a última coisa que você fez. Mas ele serve para fazer a última ação. Mande e recebe o arquivo por e-mail. Afinal, ele é uma seta. Não, também, né? Tá? Observe o print do software abaixo e analise as sentenças. Esse é um software que manipula textos simples. Pô, não tenho certeza, então eu não vou marcar essa aqui ainda. Esse software pode manipular a imagem. Será que esse software pode manipular a imagem? Na dúvida, eu vou fazer isso, ó. Eu vou abrir uma imagem. Tem uma imagem. Eu salvo essa imagem. Então, é um JPG aqui, uma imagem. Download JPG. Aí eu vou abrir ela. O que vai acontecer? Não vai abrir? O que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que vai dar erro no arquivo. Vai aparecer um monte de texto sem sentido. Isso, ó, quem já teve a moral de fazer sabe. Como esse cara aqui, ele não tem um bloqueio de te avisar, tá? Ele abre todo tipo de arquivo. Ele vai fazer exatamente isso que ele falou, ó. Ah, professor, mas isso aí não é a imagem. A imagem está aqui, ó. É JPG, tem um fundo vermelho e tal. É a imagem. Só que a computação, ela funciona com semântica. No começo desse arquivo aqui, de um JPG, tem falando assim, esse arquivo ele é um 300 por 400, que é o tamanho dele, ele tem não sei quantas mil cores, ele tem não sei quantas mil cores por pixel. Então, ele tem meta-informações no começo. Dá para ver essas meta-informações por aqui, ó. Não certinho, você precisa de um programa de edição de imagens para isso, tá? Só que
ele não chega a avisar, tá? Só que ele não abre, ele não serve para manipular a imagem. Então, não é um software de manipulação de imagem, tá? Certo? Então, vocês entendam isso. Tipo, esses arquivos de texto simples, eles abrem todos os arquivos que são locais. Se ele não for de texto simples, ele vai dar um erro. Ele vai abrir como se fosse lixo, um monte de bagunça, tá? Mas não quer dizer que, se eu colocar qualquer caractere aqui, esse arquivo vai invalidar e salvar, porque vai perder a semântica, que a gente chama, vai perder aqui, que aqui está falando quantos pixels tem. Se eu puser um lixo, você não vai, o arquivo de abrir imagem não vai mais saber o tamanho. Tá? Isso é que significa semântica. O que mais? É possível criar um arquivo de vídeo com ele? É a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa. Só que vai ficar muito maior, porque um arquivo de vídeo é um monte de foto e ainda tem o áudio depois. Então, o começo dele tem falando quantos arquivos de foto tem, tal, quanto tempo tem o vídeo. E vai ficar uma bagunça. Vai ficar aquela meta-informação no começo, igual esse aqui, e um monte de coisa. Quem falou que daria tudo para ter a vacina, você e a humanidade toda, tá? Todo mundo está perdendo com isso. A gente precisa dar jeito de lidar com isso até ela sair. Certo? Provavelmente ela vai sair, mas até lá a gente vai ter que lidar com o que a gente tem. A gente não pode sofrer com o que a gente perdeu. Minha irmã falou isso para mim, e ela foi muito sábia nessa frase. A gente não pode sofrer com o que a gente perdeu, mas tem que ser grato pelo que a gente tem, tá? E o que a gente não tem, a gente vai ter que construir. Certo? Da forma aí, como for possível, claro, né? Lembrando, lá, vamos lá. A gente está na 4, a gente já sabe que a 2 e a 3 estão erradas. Só nisso a gente já elimina todas aqui, né? Porque aqui tem a 3, aqui tem a 2 e a 3, aqui tem a 3. Sabia que a 3 estava errada? Você já marcava certo aqui. 4. Esse é um software que manipula planilha. Não é esse software que manipula planilha. A planilha, assim como o software de vídeo, ele também tem meta-informação de quantas linhas tem, quantas colunas tem. Se você abrir ele aqui, ele vai ficar muito parecido. Vai ficar um pouco mais fácil de ler, porque uma imagem, ela é um pouco menos mais dado, né? É um pouco mais o que tem em cada cor, em cada pixel. Tá? Mas, ao mesmo tempo, vai também ficar uma bagunça. Então, a 4 é a 1 somente. São vinculados ao login do Google para utilizar e guardar arquivos em nuvem. Documentos Google, Google Planilhas e Google Drive. Bom, aqui tem uma dica muito óbvia, né? Google. Mas tudo bem, vamos olhar as outras. O Windows não tem nada a ver com o Google, nem a macOS. Mas não precisa lembrar da empresa, né? Tem que lembrar da função. O Windows, eu uso o Windows para guardar, para abrir o meu Google no Chrome e guardar. Só que o sistema operacional você usa para tudo, né? Ele não está vinculado ao login do Google, tá? Ele está usando por baixo, mas não para tudo. Monitor e teclado também você usa para tudo, mas ele não está vinculado ao login do Google. Pendrive e CD-ROM. Então, quer dizer, esses aqui são dispositivos de hardware, não teria como ser de jeito nenhum. E esses aqui são sistemas operacionais, eles estão por baixo, dando apoio, mas eles não estão vinculados, tá? As 3 fotos abaixo são de softwares que têm a função de... eu acho que eu troquei 3 por 1. Ficou só esse no final, né? Mas, enfim, é um software de jogo. Não é um jogo isso aqui. Edição de vídeo? Não, a gente discutiu bastante quais são os softwares de edição de vídeo. Navegar sites de internet? Aí vem aquilo que eu falei para quem tem facilidade. Quais são os softwares que usa para navegar na internet? Que tem a ver com o que a gente vai ver no conteúdo de hoje. São os navegadores, são os browsers, né? Então, o Google Chrome, o Internet Explorer que virou Edge, o Opera, o Brave, o Firefox, mas não é esse cara aí, tá?
São funções muito utilizadas em valores numéricos da mesma coluna. Limpar o Windows? Não, quem faz isso é você, desinstalando o programa, colocando os arquivos aqui para lá, usando softwares que fazem isso. Somar todos os valores da coluna, calcular média. Beleza, isso é uma coisa que dá para fazer. Ah, professor, mas dá para fazer aqui também. Vou vir aqui, eu ponho A1, B2, C3. Até dá para colocar o dado aqui de uma forma tabular. Mas eu não consigo fazer média, né? Não consigo utilizar esses valores numéricos. Não dá para fazer uma função, tá? Liberar espaço no meu dispositivo móvel. Isso também é um software que faz, né? Testar a tela do seu dispositivo. Isso também não, tá? Planilhas servem para armazenar dados, como, por exemplo, nome do aluno e notas. Acho que sim. Formatar o celular para o padrão de fábrica. Isso é o próprio software do celular que faz, né? A própria Android ou iOS, ou da Microsoft que faz lá, não lembro o nome do sistema operacional. Mandar e-mail é o programa de e-mail que faz, seja ele o Gmail ou o Outlook, seja ele... Tirar fotos é um negócio que envolve uma câmera. Então não é isso, tá? É o A. Alguém ficou com uma dúvida, alguma crítica sobre a prova, não gostou, não entendeu, quer complementar? Ou podemos seguir com a matéria? Professor, Pode falar. assim, ó, quando eu estava estudando a prova, eu descobri uma diferença entre o Docs, né, o Google Docs, o OpenShot e o Google Planilhas. A diferença e uma semelhança. Então, e tem que saber essas coisas, né? Porque se você fuça, você sabe. Por isso que toda aula eu falo, fuça, e o pessoal às vezes não faz, mas tá? Faça, porque a prova é em cima disso. Se você mexeu no software um pouquinho, você já sabe para que ele serve, né? É uma prova basicamente de funcionalidade. Legal? Então, ótimo. Vamos lá. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Hoje a gente vai começar essa parte aqui. Sites e internet. Tá? Vamos lá. Aquela partezinha que a gente fala em inglês rapidinho, hoje vai ser até mais rápido porque eu tenho muita coisa para falar. My name is Ricardo, and I'm here because I love to teach you guys. And sometimes we wonder, why are we here? And you guys gotta know why you are here. You got to learn. Everyone got a role to do here, right? And I am available to answer questions at classroom and answer emails for you guys. Então, o que eu falei? Eu falei que eu adoro ensinar vocês, tá? É um grande prazer. Eu gosto muito de dar aula e o Interativo tem alunos excepcionais. É um público diferenciado. Eu sempre falo isso para vocês. Não vou cansar de falar, tá? E que muitas vezes a gente tem que se questionar por que a gente está aqui, tá? Por que vocês tomaram, de certa forma, uma bronca, o negócio da cola e tal? Porque, assim, os professores estão tendo postura de professores, certo? E a gente tem a postura de ensinar. E vocês têm que ter a postura de aluno, de aprender. Certo? Cada um tem que fazer o seu papel. Cada um tem um papel a se desempenhar. Tá? Se você não está aprendendo, a gente sempre dá abertura para vocês se manifestarem de diversas formas. Tá? E qualquer dúvida, eu estou à disposição no Classroom e por e-mail. Vamos lá. Eu vou falar uma parte histórica, mas eu tenho motivo de estar falando por que de dar essa parte histórica para vocês. Esse motivo, se eu não esquecer, ele vai ficar mais claro lá na frente, tá? Mas vamos lá, eu não vou esquecer, não. Tá nos slides, eu vou lembrar. A gente começa o seguinte, com a história da internet. Às vezes, vocês são mais novos, podem imaginar que a internet, ela nasceu já cheia de site, né? Ou que ela já nasceu cheia de aplicativo de celular, ou que ela nasceu
com uma comunicação vasta na internet, assim, né? E o nascimento da internet, ela foi uma coisa muito triste, tá? Porque o primeiro teste da internet, o cara foi mandar a palavra login, eu vou digitar aqui a palavra login, login, né? Seria logar em, colocar o seu nome de usuário num lugar, login, tá? E o software travou na letra O. Olha como tudo muito relativo, né? A primeira comunicação em rede da história já teve um erro e de 5 letras mandou 2, ou seja, a gente teve ali 40% de sucesso, 60% de falha, né? Tá? Então, vocês verem como o negócio não é fácil. Ele foi uma coisa muito difícil. A pessoa estava mandando caracteres só para outra, né? Antigamente, quando eu dava essa aula, até os alunos eram difíceis de entender essa parte de caractere. Mas vocês hoje têm o Zap, né? E fica mais fácil de entender. Porque vocês digitam letra por letra, né? A internet chegou a uma época que não tinha nem mais tanta digitação. Tá? É até bom esse lado digital, porque você aprende a se expressar com as suas palavras, né? Então, a primeira transmissão foi essa. Ela foi uma transmissão militar, tá? E ela foi desenvolvida na Guerra Fria. A Guerra Fria vocês vão aprender na aula de história, ciências. E vocês vão aprender lá que foi uma disputa entre os Estados Unidos e a Rússia, que trouxe um clima que mudou o perfil da política internacional americana e da Rússia, que tem hoje em dia, tá? Boa parte da nova ordem mundial e tal, isso é geopolítica, eu não vou ficar falando disso. Mas o ponto é que trouxe, por exemplo, a corrida espacial. A corrida espacial, ela trouxe muita evolução científica para a gente, tá? Coisas indiretas, assim, que a gente nem faz ideia. Mas, entre outras coisas, a Guerra Fria também trouxe essa parte da computação, tá? E com ela a internet, né? O desenvolvimento da internet. Gente, ó, papos paralelos aqui no chat não é uma boa, tá? Já falaram bastante. Vamos voltar aqui para o assunto. Essa história de militar, ela é legal. Só que é uma história que ela é incompleta. Tá? O ser humano, ele tem muito esse lado de querer dar um nome de inventor de quem inventou tal coisa foi telefone, foi a Bell. Quem inventou tal coisa foi o pai da biologia, Darwin, tá? E aí a gente costuma também, é um costume nosso, tá? Da nossa cultura também, desde da Grécia Antiga, querer dar um nome, simplificar, lembrar uma referência, tá? É que nem esse negócio do Darwin. A gente vai estudar Darwin, a gente fala, Lamarck estava errado. Como se o trabalho do Lamarck fosse menor ou menos importante. Isso é uma bobagem. Um trabalho não sai sem o outro, tá? E esquece esse negócio de pai quando vocês forem estudar um negócio, tá? Não quer dizer que o cara não era um gênio. Darwin era um gênio, tá? Mas, né? O Messi é um grande jogador, Neymar, nossa, genial. Só que a gente vê o cara em campo, esquece que tem lá uma faxineira no clube, que tem um fisioterapeuta que fica em cima do cara 24 horas, tem um médico, tem massagista, tem treinador, certo? Tem uma equipe de 1.000 pessoas trabalhando. Então, sempre tem muita gente, tá? A mesma coisa para o desenvolvimento de computadores e a internet, certo? E eu vou fazer meio que o contrário do que eu estou falando, de mostrar alguns nomes. Mas eu fiz questão de focar nos nomes das pessoas que estão nos bastidores, são heróis, mas que não aparecem, né? Na computação, muito famoso é que eles ficaram ricão, o Bill Gates, o Steve Jobs, certo? Mas esses caras que estão ali por trás de trabalho duro,
normalmente a gente não fala, né? Então, eu vou falar deles, tá? Sobre a parte de ser militar, a parte mais importante ligada à internet é uma parte técnica, que eu vou ensinar, mas que não precisa vocês... Eu vou ensinar a título de curiosidade, para vocês saberem como funciona a internet na hora de... Lá na frente, quando vocês contratar a internet, ou alguém for falar alguma besteira sobre a internet, vocês saberem como ela funciona, tá? A parte mais importante dessa parte militar é o seguinte: eles queriam descentralização da comunicação junto com a informatização, vamos dizer assim. Não chamava informática ainda, mas vamos dizer que eles estavam digitalizando, transformando em eletrônica essa comunicação, só que ao mesmo tempo eles queriam a descentralização. O que significa? Significa o seguinte, ó, aqui é o backbone da internet em 92. Backbone significa o seguinte: são as centrais, tá? Quando a gente tinha centrais telefônicas, que já existiam ali quando tinha internet em 60 já existiam gigantescas centrais telefônicas no mundo inteiro, tá? 1960. Só que se você fosse com um aviãozinho e bombasse uma central telefônica e ele explodisse e ficasse em chamas, o país inteiro ficaria sem comunicação, tá? A não ser a de ondas curtas de rádio, certo? E a ideia dos caras foi fazer o seguinte: a internet ela já vai funcionar automaticamente descentralizada. Significa o seguinte: se eu estou mandando um pacote de internet daqui para cá, ele sai daqui de Nova York, aqui, desse lado aqui, tá? E quero que chegue em San Diego, na Califórnia. E, por algum motivo, foi bombardeado aqui. O caminho mais rápido seria esse aqui, ó. O pacote sai daqui, bate aqui, 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 aqui. Eu abri um site lá da Califórnia, tá? E eu estou em Nova York. Só que foi bombardeado esse cara aqui. Ele tem outro caminho automático. Ele vem aqui, ó. Ah, não, mas bombardeou aqui. Mas ele tem outro caminho. Ele vem aqui, ó. Tá? Isso é automático. E não tem como ter garantia que ele vai fazer o caminho mais rápido. Tá? Então, se você vê alguma propaganda na internet assim, falando assim, garantimos a internet mais rápida, já é mentira. É mentira por quê? Porque a internet não garante caminho. Existe um jeito de você comprar um link dedicado, milionário, que o cara passa um cabo daqui até lá para você. Exclusivo. Mas isso aí é milionário, são empresas que vão ter dinheiro para fazer isso. Empresas como a Google, que tem o próprio cabo, tá? Facebook lá tem o próprio cabo deles, tá? Agora, se você contrata um serviço de internet, como a internet funciona, tá? Esses caras que eu vou mostrar, eles inventaram esses protocolos. Ele é descentralizado. O automático genial do cara foi que ele consegue testar o caminho automático. Ele vai achando, ele vai se achando, tá? Esse que é o grande barato. Isso é computação avançada, é para quem vai fazer faculdade de computação. Não vou cobrar isso em prova para vocês, mas que nem eu falei, é legal vocês saberem, até para saber que se alguém garantir internet, tá? O que a pessoa pode garantir é que o cabo que ela passou da rua até o seu aparelho tá legal, que por baixo eles têm bons aparelhos, tá? Mas ela não tem como garantir. Se você vai abrir lá na Califórnia, isso aqui não é da Vivo Brasil. Entende o que eu estou querendo dizer? Legal. Se aqui, em 92, o backbone era assim, esse aqui é o 30% do backbone de 2005. É um grafo, tá? Não tem nada a ver com a disposição geográfica do planeta Terra. Eu não sei onde é cada coisa aqui. Provavelmente a minha intuição diz que aqui deve ser Europa, aqui a China e aqui os Estados Unidos. A gente deve ser uns galinhos menores aqui, porque aqui tem menos tecnologia, né? Tá? Mas a ideia é que aqui, ó, vocês vejam o crescimento do negócio. Se aqui eu tinha essa quantidade de backbone, olha quanto a gente tem hoje. Então a internet, assim como a humanidade que eu falei para você, ela cresceu exponencialmente. Tem demais internet no mundo hoje em dia. Ela está atingindo praticamente metade da população mundial hoje em dia, tá? Mas lembre-se que a outra metade ainda não foi atingida. Não tem nada demais. Se você conhecer uma pessoa que não tem acesso, não fique indignada, porque é normal, as pessoas, tá? Infelizmente, esse cara aí, não curto muito ele, tá? Pela postura dele, consegue ser pior do que o Facebook. Mas, enfim,
Porque ele não valoriza funcionário, tá? Não é nada demais assim. Ele é um cara que ele desvaloriza o trabalho individual. Eu sou contra isso, sabe? E esses, para mim, são os caras que eu vou citar. E esses caras aqui, eles trabalharam nesse projeto de, né? É interessante isso aí. Existem várias ideias por trás, tá? Mas é sempre legal você ler pelo menos mais algum autor sobre isso. Tem vários, assim. Essa é uma visão, já vi essa. Mas tem várias, tá? Esse cara aí, ele trabalhou na DARPA. Ele é ligado ao projeto em si da internet, né? Então, ele é a parte mais militar, de controle, quem vai ter acesso e tal. Ele é um dos caras que ganhou essa medalha que chama Presidential Medal of Freedom. Então, o presidente vai até ele, dá uma medalha. O que essa medalha significa? Por que ela é tão importante? Nos Estados Unidos, eles valorizam muito isso de uma medalha. Mas essa medalha até eu valorizo, né? É muito legal porque, por bem ou por mal, essa é uma medalha que traz evolução tecnológica, é uma medalha que dá acesso à informação, tá? São pessoas que ganham que ela tem relação com trazer renda para os Estados Unidos, claro, né? Por isso que o presidente se interessa tanto. Mas ela traz, assim, esse negócio de inovação, tecnologia, né? Sei lá, o pessoal costuma gostar muito da internet. Eu sou um cara que sou ligado à tecnologia, né? Tá? E ele ganhou a medalha por conta disso. E ele é criador do TCP/IP. TCP/IP, esse protocolo, mais uma vez, essa história de pai, não foi só ele, né, gente? Mas a pesquisa tem o nome dele, ele foi um dos cabeças, e foi ele que possibilitou aquele negócio do protocolo de ir testando os caminhos, tá? A internet até hoje tem esse protocolo por baixo. Ele foi evoluindo, lógico, mas, né? Ele trabalhou 30 anos duro na DARPA. Não é um cara que vai aparecer ganhando dinheiro e tal, tá? É um cara que trabalhou assim. Não quer dizer que ele ganhou mal, porque os Estados Unidos valorizam o funcionário público. Ao contrário do que muita gente diz, tá? Um cara desse ganha muito bem. Ele está em projetos ligados a empresas. Ele consegue transitar dentro das empresas. Vamos dizer que dentro da DARPA, a gente vai falar disso nos próximos slides, mas tinha empresas lá trabalhando com ele, tá? Esse cara, o Vint Cerf, ele é praticamente um lord, mesmo que ele seja norte-americano, tá? Pode ver assim pelo jeito dele se vestir. O jeito que ele escreve também é muito legal, tá? Esse é um termo que eu acho que não se usa mais no Brasil, que é o termo dificuldade de audição. Não sei se usa ou não. Eu sei o seguinte, nos Estados Unidos se usa. Quando você vai ver sobre a biografia dele, se usa o termo hard to hear. Ele nasceu com essa dificuldade. E é engraçado como a gente fala muito de vencer os preconceitos, mas é um cara que ele não aparece muito por conta disso, né? Então tá errado, vamos colocar aí o crédito a ele, tá? Ele era estudante na época, ele foi contratado ali pelo outro que a gente mostrou, em Stanford, e ele também ganhou essa medalha, tá? Ele é um patrimônio histórico, ele é um cara, assim, genial, assim. Se vocês quiserem ler sobre o cara, ele era matemático, acho que eu não falei, o outro eu acho que era engenheiro elétrico, se não me engano, tá? Ele era matemático, só que também cientista da computação, porque estudou por conta, assim. Um cara fora de série, né? Imagina você no meio de um monte de crânio, só que você é estudante e se destacou. Então, já dá para ver aí que, né? E ainda por cima, o cara com dificuldade de audição, que escreveu inúmeros papers, né, que a gente chama na ciência, que foi, assim, todo mundo usou o trabalho dele para evoluir a computação e a internet, tá? Então, para mim, Eles dois se basearam no trabalho de quem? Do Louis Pouzin. Nem sei se meu francês está bom, tá? Mas ele estudou na École Polytechnique e ele não ganhou medalha de honra americana, porque ele é francês, mas todos esses caras acho que entraram também no Internet Hall of Fame, que é o prêmio dado a pessoas que fizeram trabalho de contribuição, tá? O trabalho dele chamava de Cyclades. Mais uma vez, esse trabalho não vai decorar isso, é para quem vai fazer computação. Não é para quem vai fazer computação, na verdade, é para quem vai fazer um trabalho de iniciação científica, mestrado, doutorado na área de redes, né? Tá? Ou história da computação. Mas eu estou mostrando para vocês exatamente porque são caras que não aparecem, né? E é que nem eu falei, eles são caras geniais, assim, pessoas que tiveram ideias brilhantes
e que deram um subsídio aí para construir a internet. Mais uma vez, mostrar que as empresas estavam ligadas, então não era um negócio puramente militar, tá? A IBM estava por trás de todos os projetos. Esses caras entravam e saíam da IBM, não o francês, né? Mas, vamos dizer, a IBM teve patente que comprou ligado à internet e tal, tinha verba, tinha iniciação científica, tinha prédios dentro das universidades, tá? É assim que funciona lá nos Estados Unidos. Para quem tiver interesse um dia de ir para lá, né? Estudar lá, é assim que funciona. Esse aqui é o prédio central da IBM, mas a IBM tem prédio dentro das universidades, não lembro quais, mas acho que é Universidade da Califórnia, enfim. A IBM também, ela é tão importante que a história dela é antes da invenção do computador, tá? E ela também está ligada à história da popularização dos computadores pessoais, então é ligada também à história dos celulares, tá? É uma gigante, assim, a IBM... Não preciso nem comentar aqui. E para mim, um dos caras mais bacanas desse aí é esse Tim Berners-Lee. Nem sei se é assim que fala o nome dele, né? Ele é também conhecido como pai da World Wide Web, mais uma vez, não é só ele, tal. Ele é britânico, então ele não ganhou nenhuma medalha americana, né? Mas ele ganhou a medalha real da rainha, né? Esse cara, ele é um ativista, além de um cientista. Ele acredita que a internet tem que ser livre e tal, então ele é um herói para mim, assim, para não dizer outra coisa, porque além de ser um cientista brilhante, e só por isso ele é um cara genial, ele também é um ativista que luta pela imprensa livre, várias coisas muito importantes para o futuro da humanidade, tá? Então, recomendo ler da história desse cara também. Então vamos lá, agora eu peço para vocês digitarem no site, aqui no chat. O que vocês acham que é site? Quem quiser falar também pode falar, contanto que não crie muito tumulto, né? Falei um de cada vez. O que é um site para vocês? O que são sites? Qual é a visão do que vocês têm que é um site? Posso falar minha visão sobre um site? Por favor. Ok, na minha opinião, Ricardo, um site poderia ser considerado uma web plataforma leve, uma web plataforma comum, onde pode ter várias funções, como informativa, entretenimento ou trabalho em si. Legal, isso não está errado, está um pouco incompleto, tá? Mas você tá, tipo, é como se você tivesse dado exemplos, né? Como a pessoa que digitou ali alguns sites. São exemplos de sites, né? Mas não é o que é um site. A gente vai ver a definição ela é formal e tal, mas vamos lá, vamos para a definição então, já que o pessoal está meio assim. É um sítio HTTP ou HTTPS, se for no caso criptografado, tá? E juntando todos eles, a gente compõe a World Wide Web. Então, no fundo, toda vez que você tem alguma coisa que você abre no navegador ou algum aplicativo de celular que bate na internet num lugar que traz resposta, interação, você vai ter um site, tá? Outros termos podem ser usados, como site escrito com A, em Portugal se usa esse, se não me engano, mas também não está errado usar no Brasil, tá? Porque é um neolinguista, eu não lembro o termo que tem, mas pode usar esse termo aqui. Website também pode. Sítio também pode, porque realmente vem de sítio, né? De você colocar as coisas como se fosse numa fazenda, tá? E vamos lá, como funciona isso aqui? Esses são termos técnicos, tá? Mas é assim, você coloca um servidor web online, ele, na verdade, ele nasceu para dar resposta a uma função GET. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que na internet a gente está sempre enviando e pedindo dado. Quando você digita lá www.google.com ou google.com, o navegador hoje entende que tem o www, e dá o enviar, clica ali na setinha, dá o enter, você está enviando para a internet que você quer conversar com esse site. E o servidor, ele fala assim, ó, tem alguém dando um GET nesse site, manda para ele o site do Google. Não é nada mais que isso.
Não é tão fácil a parte de programação disso, tá? Mas como funciona esse get é isso. Precisa decorar isso? Não. Mas é legal vocês saberem como funciona, tá? Você pode ter um HTML bem simples, que tem só texto. Os HTML 1.0 praticamente eram texto e imagens, tá? Mas você pode ter um sistema inteiro de aplicativos de software, como jogos que vocês jogam no celular, tá? Eles são... Ah, mas um jogo não é um site, mas ele tem pedaços de site dentro. Eles puxam, tá? Um blog, ele é um site que armazena conteúdos, tá? Então, normalmente você tem isso. Por exemplo, esse cara aqui é um sistema. Ele não é um cara só simples. Ah, professor, mas eu estou vendo só o nome dos negócios aqui e tal. Mas por que tem um sistema por trás? Aqui é um site que vende produto de informática, tá? Que sistema que tem aqui? Aqui tem o sistema de vendas, que armazena no carrinho do cara quantos que ele está vendendo. Aqui tem um sistema de estoque que confere para o cara se acabou o pendrive, ele não vai deixar o cara pôr quantidade de pendrive. Então, tem um almoxarifado lá na empresa que tem a quantidade de pendrive lá. Se zerou, o cara alimenta o sistema. Aparece aqui. Então, tem um aplicativo inteiro por trás, tá? Então, é por isso que não pode ser um HTML simples. Isso aqui é um HTML simples. Vamos dar uma olhadinha no HTML simples, ó. Quem quiser fazer junto, que tem facilidade, pode fazer. Eu vou mandar esse texto para vocês aqui no chat. Tá? Quem tem um pouco mais de dificuldade, só acompanha, que não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é assim. Eu vou abrir um bloco de notas. Pegar esse texto, colar. Tá? O que vem escrito aqui no título da aba? Vou trocar aqui para o título da aba do navegador. Lembre-se que não pode ficar nenhum lixo aqui. Não vai dar erro, não vai abrir. Tá? Não pode ficar nenhum lixo aqui depois do HTML também, que aqui é a tag que marca o fechamento, a tag é esse marcador, né? É que significa isso. Não pode quebrar isso aqui, ficar faltando coisa. Tá? Título, cabeçalho, parágrafo. Aí, ó, é muito importante salvar como? Tirar esse somente texto, porque eu quero salvar como teste sexto ano .html. Tá? É um arquivo HTML esse. E olha que legal como isso aqui funciona. Ó. Vou vir aqui no meu navegador e vou achar aquele arquivo. Acho que eu só vou no lugar errado, peraí. Teste sexto ano, tá aqui. Vou abrir ele com um navegador diferente para vocês conhecerem ele, que é o Opera. Não precisa ter o Opera aí, claro, tá? Aqui, então, ó, título na aba é o que vem em title. Aqui o que vem em header, que é o H1, é o cabeçalho, fica desse tamanho. Aqui, parágrafo de texto. Tá? Se você quiser pôr mais parágrafos, vem aqui, copia o colo, põe um barra peso aqui. Eu coloquei esse texto aqui. Eu mando abrir de novo. Aí o texto entra aqui, tá vendo? Tá? Esse não é um curso de HTML, de informática, um curso técnico de informática. Mas eu gosto de mostrar como ele funciona por baixo. Certo? Aqui é como se você quiser virar um web designer, tá? Essas coisas você vai estudar. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Apresentação, tá? Aqui. Outra coisa é que se você quiser virar um provedor de sites, você tem que ter um servidor de HTTP, que é um computador que você põe para colocar esses sites no ar,
tá? E aí, nesse computador, você põe um link de internet, você tem que ter ligado à internet, senão o site não vai ser servido na internet. É isso que um servidor faz. E você precisa entrar nesse NickBR, acho que paga R$40 por ano, para registrar o seu domínio. Por exemplo, sei lá, eu quero colocar um site que chama professor de informática do interativo.com.br no ar. Então, eu tenho que ver se esse site já existe, entrar em contato com o NickBR e registrar lá. Não acho tão caro isso, mas vamos dizer que esse tipo de ação, como a rede social centralizou, né, você só vai fazer se você tiver um negócio próprio mesmo, tá? Para quem gosta, o Tim Berners-Lee, ele é um dos caras que incentivou a criação de curso tudo de graça. Esse site aqui tem um monte de coisa ensinando HTML de graça e tal, tá? Mas a gente vai, essa semana, eu deixo para vocês só abrir ferramentas de criação de site. E a gente, mais uma vez, vai centralizar no login do Google, tá? Então, essa semana eu só vou querer isso, gente. Abram esse cara aqui, tá? De novo. E dê uma fuçadinha. Eu usar o outro Wix, eu não gostaria, porque fica mais bonito, mas não é centralizado no login. Aí tem gente que não pode criar login e tal, e o login do Google, ele está sendo o nosso padrão, tá? Depois, para você mesmo, se você quiser criar no Wix, fique à vontade, claro, tá? Mas para a gente fazer a tarefinha da semana, abram aí esse cara, deem uma fuçadinha. Não tem nada para entregar, tá? O trabalho para entregar vai ser passado ainda. Mas dê uma abridinha, dê uma olhadinha nos botões, tá? Site, teste. Tudo bem? E a gente encerra o conteúdo de hoje. É isso, gente. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Se não temos dúvidas, eu vou interromper a gravação.